Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bom dia, iniciamos a nossa oração da manhã, neste dia 16 de setembro do ano da graça 2020 e no dia em que celebramos na igreja dois mártires, São Cornélio e São Cipriano. Fazemos esta oração da igreja de Nossa Senhora de Fátima, na cidade de Kingston, no Ontário, Canadá. Enviamos uma saudação muito amiga para todos os doentes, para todos os familiares dos doentes, para todos aqueles que de alguma forma neste momento precisam do conforto e da bênção de Deus. Somos uma igreja criada a partir do sacrifício, do sonho, da fidelidade ao projeto de Jesus Cristo para o mundo e para vivermos o reino de Deus de outra forma mais alegre, mais feliz nos encontros. E por isso nós, os imigrantes, os primeiros imigrantes católicos portugueses, com muito sacrifício, com muita doação, fizeram esta casa. Ainda hoje a manutenção, as renovações, tudo é feito com o sacrifício, com a generosidade dos imigrantes católicos portugueses, de língua portuguesa e portugueses. E hoje a festa do martírio de São Cornélio e São Cipriano fala-nos de cristãos fiéis e de cristãos infiéis. Cristãos fiéis à doutrina, a Jesus Cristo, e àqueles que foram infiéis e denunciaram o Papa e denunciaram São Cipriano, acabando por ser mortos, por ser martirizados. E a vida da igreja é feita assim, neste caminho. Nós muitas vezes trocando valores, vivendo numa troca de valores, pensando, identificando-nos com o mundo. Ouvimos todos os dias que a igreja tem que se identificar com o mundo. E às vezes são valores tão passageiros, tão efêmeros, tão provados cientificamente que estão errados. E continua-se a lutar para que... E foi sempre assim, até no tempo de São Cipriano e São Cornélio. Estes dois santos estão unidos pela fé e pelo sangue. Um exemplo de amizade e santidade. Duas testemunhas de Cristo. Foram martirizados no mesmo dia, porém, com a diferença de 5 anos. O Papa Cornélio foi eleito no ano 251, num período de grandes perseguições, após uma grande perseguição do imperador Décio. A sua eleição foi contestada por Novaciano, que acusava o Papa de ser muito indulgente para com os que haviam renegado a fé e separavam-se de Cristo. Como hoje, muitas das acusações que fazem ao Papa, o Papa Bento XVI, que era muito severo, o Papa Francisco, que é pouco severo, que é pouco... Pronto, e as acusações continuam sendo muito no auge. Por causa dos êxitos obtidos com a sua pregação, foi processado e exilado para um lugar chamado Civate Vicinici, onde Cornélio morreu. Foi sepultado nas catacumbas de Calixto. São Cipriano, havendo dois Ciprianos, este e um menor, a quem se atribui um livro de bruxarias, de compilações de coisas muito antigas, que não tem sentido nenhum, mas não é este Cipriano.
Uma das figuras do século III, Cipriano, de família rica de Cartago, capital romana no norte da África, quando pagão era um ótimo advogado e mestre de retórica, até que, provocado pela constância e serenidade dos mártires cristãos, converteu-se por volta dos 35 a 40 anos. Portanto, teria entre 35 e 40 anos quando se converteu, vendo o exemplo dos católicos. Por causa da sua radical conversão, muitos ficaram espantados, já que era bem popular. Com pouco tempo foi ordenado sacerdote e depois sagrado bispo, num período difícil da Igreja africana. Duas perseguições contra os cristãos ocorreram, a de Décio e de Valeriano. Essas perseguições marcaram o começo e o fim do seu episcopado, além de uma terrível peste que assolou o norte da África, semeando mortes. Problemas doutrinários, por outro lado, agitavam a Igreja naquela região. Diante da perseguição do imperador Décio, no ano 249, Cipriano escolheu esconder-se para continuar prestando serviço à Igreja. Em 258, o santo bispo Cipriano foi denunciado, preso e processado. Existem as atas do seu processo de martírio que vamos refletir hoje nesta oração. E neste dia de São Cornélio e São Cipriano, que nos falam de fidelidade ao projeto de Jesus Cristo e traição de muitos que se diziam cristãos. E aí é o mesmo sistema, com ideias, com coisas, com aspectos que parecem muito certos, muito corretos. Há perseguição de cristãos a cristãos. E neste dia do seu martírio, vamos refletir o Salmo 145. O Salmo 145 fala da felicidade dos que esperam no Senhor. E diz assim: bendiz minha alma ao Senhor, bendirei ao Senhor toda a minha vida, cantarei ao meu Deus sem cessar. Não ponhais vossa fé nos que mandam, não há homem que possa salvar. Ao faltar-lhe o respiro, ele volta para a terra de onde saiu, nesse dia seus planos perecem. É feliz todo homem que busca seu auxílio no Deus de Jacó e que põe no Senhor a sua esperança. O Senhor fez o céu e a terra, fez o mar e o que neles existe. O Senhor é fiel para sempre, faz justiça aos que são oprimidos. Ele dá alimento aos famintos, é o Senhor quem liberta os cativos. O Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor faz erguer-se o caído, o Senhor ama aquele que é justo. É o Senhor quem protege o estrangeiro, quem ampara a viúva e o órfão, mas confunde os caminhos dos maus. O Senhor reinará para sempre, ó Sião, o teu Deus reinará para sempre e por todos os séculos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Bendirei ao Senhor toda a minha vida. A leitura que nos é apresentada para este dia é tirada do Antigo Testamento, do livro de Deuteronômio, capítulo 4, versículo 39 a 40. E diz assim: irmão, reconhece hoje e grava-o no teu coração, que o Senhor é o Deus lá em cima no céu e cá embaixo na terra, e que não há outro além dele. Guarda as suas leis e seus mandamentos que hoje te prescrevo. A vida no mundo seria tão diferente se vivêssemos isto, que desde o Antigo Testamento e que Jesus Cristo veio a renovar, grava no teu coração que Deus é Deus, que está lá em cima no céu e cá em baixo, governa tudo. E nós muitas vezes trocamos estes valores, trocamos estas verdades.
Hoje temos a ata do martírio de São Cipriano, bispo. E diz o texto: em causa tão justa não há que discutir. No dia 18º das calendas de outubro pela manhã, portanto o calendário ainda não era o calendário que temos hoje, era outro calendário. No 18º das calendas de outubro pela manhã, grande multidão se reuniu no campo Sexto, conforme a determinação do procônsul Galério Máximo. Este, presidindo no átrio Salsíolo, no mesmo dia ordenou que lhe trouxessem Cipriano. Chegando este, o procônsul interrogou: és tu, Tácio Cipriano? O bispo Cipriano respondeu: sou. O procônsul Galério Máximo: tu te apresentaste aos homens como papa do sacrilégio intento? Respondeu o bispo Cipriano: sim. O procônsul Galério Máximo disse: os augustíssimos imperadores te ordenaram que te sujeites às cerimônias. Cipriano respondeu: não faço. Galério Máximo disse: pensa bem. O bispo Cipriano respondeu: cumpre o que te foi mandado. Em causa tão justa não há que discutir. É o próprio Cipriano que diz esta frase: em causa tão justa não há que discutir perante a ordem do imperador. Portanto, ele não faria aquilo que o imperador lhe mandou, que era sacrificar aos deuses e estas coisas. Galério Máximo deliberou com o seu conselho e com muita dificuldade, pronunciou a sentença com estas palavras: viveste por muito tempo nesta sacrílega ideia e agregaste muitos homens nesta ímpia conspiração. Tu te fizeste inimigo dos deuses romanos e das sacras religiões. E nem os piedosos e sagrados augustos príncipes Valeriano e Gauliano, nem Valeriano ou o nobilíssimo César puderam te reconduzir à prática dos seus ritos religiosos. Por esta razão, por seres acusado de autor e guia de crimes execráveis, tu te tornarás uma advertência para aqueles que agregaste a ti em teu crime. Com teu sangue ficará salva a disciplina. Dito isto, leu a sentença: apraz que Tácio Cipriano seja degolado à espada. O bispo Cipriano respondeu: graças a Deus. Após a sentença, o grupo de irmãos dizia: sejamos todos também nós degolados com ele. Por isto houve tumulto entre os irmãos e grande multidão o acompanhou. E assim Cipriano foi conduzido ao campo do Sexto. Ali tirou o manto e o capuz, dobrou os joelhos e prostrou-se em oração ao Senhor. Retirou depois a dalmática, entregando-a aos diáconos, e ficou de alva de linho e aguardou o carrasco, a quem, quando chegou, mandou que os seus lhe dessem 25 moedas de ouro. Os irmãos estenderam diante de Cipriano o pano de linho e toalha. Cipriano, diante do martírio, pediu aos cristãos que dessem 25 moedas de ouro àquele que o ia matar. O bem-aventurado quis velar os olhos com as próprias mãos. Não conseguindo amarrar as pontas, o presbítero Juliano e o subdiácono Juliano o fizeram. Deste modo, morreu o bem-aventurado Cipriano. Seu corpo, por causa da curiosidade dos pagãos, foi colocado ali perto, de onde à noite foi retirado, e com círios e tochas, hinos e em grande triunfo, levado ao cemitério de Nacróbio,
candiniano, administrador existente na via Mapaliense, junto das piscinas. Poucos dias depois morreu o procônsul Galério Máximo. O mártir do Santíssimo Cipriano foi morto no dia 18º das calendas de outubro, sob Valeriano e Galieno, imperadores, reinando, porém, Nosso Senhor Jesus Cristo, a quem a honra e a glória pelos séculos dos séculos. Amém. No Martírio dos Mártires, e a ata que nos narra o martírio de São Cipriano, a sua firmeza, que diz ao representante do imperador: em causa justa não há que discutir. Qual era a causa justa? A que o procônsul Galério Máximo defendia, ou a causa justa que Cipriano defendia? Nós hoje no mundo, comparando, às vezes, e sobretudo nos últimos tempos, nós vivemos um tempo em que acreditávamos na liberdade, na democracia, mas nos últimos tempos tem havido uma censura e mesmo as críticas que às vezes fazem aos sacerdotes, aos padres, a mim próprio, é um testemunho que dou, começa sempre: eu cresci na igreja, eu que conheço a igreja, eu sei tudo sobre a igreja, e portanto não é admitido que se diga isto, que se diga aquilo, que se tenha esta ideia, que se tenha aquela. E há aquelas ideias, o rol das ideias que são hoje as atuais, mas partem de pessoas que se afirmam como exemplares no catolicismo, com um percurso feito, mas acabado, terminado, e é a mesma situação. Hoje, as acusações, mesmo nas redes sociais, quando se publica alguma coisa numa rede social, lá vem alguém representando a ordem, com o diploma: eu sou católico, cresci católico, sou filho de pais católicos, e sou doutor, sou doutora, e portanto tenho todos os créditos para mandar calar, para silenciar isto ou aquilo. E esta experiência terrível que estamos a fazer ultimamente, que eu tenho feito, coloca-me ao mesmo nível destes martírios. Nós vivemos um tempo que não se pode falar, não se pode defender certos valores, porque parece que há grupos que descobriram a verdade. Não se explica porquê, não se dialoga porquê, não se sabe as razões, não se sabe o fundamento, não se sabe de onde aquilo vem, e a única coisa que sobressai é a obrigatoriedade do silêncio. E nos últimos anos, nos últimos 5, talvez 7 anos, isto é apavoroso. Isto é apavoroso. E vem sempre o critério de grande catolicismo, grande crescimento na igreja, grande conhecimento da igreja, mas uma vontade de impor, uma vontade de fazer calar, que é atroz, e que é revoltante, e que nós temos que pedir ao Senhor que no dia do martírio de São Cornélio e São Cipriano nos faça refletir, nos faça pensar que a verdade não é verdade por um grupo querer. A verdade é verdade porque é verdade. Nós fomos educados, eu fui educado no estudo da filosofia, no estudo das ciências, procurando a verdade. Buscando a verdade. E não é porque alguém pertence a este grupo, pertence àquele grupo, seja de ideologia política, seja do que for. Não é porque se alguém que quer calar que as coisas são verdade. E que a misericórdia de Deus nos acompanhe, mas isto cada vez mete mais medo e é assustador, e vem sempre com a capa de gente que fez o percurso na igreja, que
sabe, que é de uma vertente muito evoluída, que dialoga com o mundo. E nós, os pobres, nós a escumalha deste mundo, que andamos cá por baixo, que andamos a ser fiéis, São Cornélio e São Cipriano nos roguem por nós, nos intercedam por nós e nos deem luz do céu para termos paciência, para ter paciência com estes argumentos que não se entendem, não se percebem. E coloquemos diante de Deus as nossas preces. Jesus Cristo, esplendor do Pai, nos ilumina com a sua palavra, cheios de amor, e o invoquemos. Rei da eterna glória, ouvi-nos. Sois bendito, Senhor, autor e consumador da nossa fé, porque nos chamaste das trevas para a vossa luz admirável. Rei da eterna glória, ouvi-nos. Vós que abriste os olhos aos cegos e fizeste os surdos ouvir, aumentai a nossa fé. Rei da eterna glória, ouvi-nos. Fazei-nos, Senhor, permanecer firmes no vosso amor e que nunca nos separemos uns dos outros. Rei da eterna glória, ouvi-nos. Dai-nos força para resistir à tentação, paciência na tribulação e sentimentos de gratidão na prosperidade. Rei da eterna glória, ouvi-nos. E que o Senhor nos ilumine neste mundo em que vivemos e, sobretudo, que as pessoas tenham paciência conosco, com os católicos, e que nos expliquem, pelo menos, que nos expliquem quais são as razões, qual é o fundamento, de onde é que vem isto, qual é o lugar do bem. Não é de vir com o argumento do modernismo, da identificação com o mundo. Isso não, a gente quer saber de onde é o fundamento. E que o Senhor nos ilumine, que o Senhor nos dê força. E dê também força àqueles que se dizem cristãos, mas que entraram nesta linha e que não explicam. O bem está aqui, ponto final. É isto e ponto final. E nós, não é a nossa maneira de ver. E será muito difícil entrarmos em paz, nem que seja afetiva. Temos que viver em caridade uns com os outros, mas não podemos, a caridade não obriga a tapar os olhos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Oremos. Ó Deus, que em São Cornélio e São Cipriano deste ao vosso povo pastores dedicados e mártires invencíveis, frutificai por suas preces nossa fé e coragem, para que possamos trabalhar incansavelmente pela unidade da Igreja e na busca da verdade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoa-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Desejo a todos um santo dia e que os mártires São Cornélio e São Cipriano, martirizados neste dia, mas separados com 5 anos, e também um em Roma e outro no norte da África, que nos ilumina e que nos indique o caminho do bem e da verdade, e que nos dê força para irmos caminhando neste mundo
tão conturbado, tão ofuscado, tão perturbado, tão incomodado, até os termos são poucos e são difíceis de encontrar para defender este mundo que quer impor um estilo de verdade que não tem nada a ver com a verdade. Seja louvado nosso Jesus Cristo.